Eu começaria com uma situação que já discutimos em outras ocasiões, mas vale a pena a gente trazer aqui outra vez, do significado, por exemplo, da mudança em São Paulo, por exemplo, em que os coeficientes de aproveitamento dos terrenos são reduzidos a 1 de toda a cidade, apesar de que nos máximos admitidos são em 2, 3 e até 4 em vários lugares, o que é uma mudança significativa sobre uma trajetória, enfim, histórica nas cidades, sobre o poder dos proprietários fundiários, porque de fato o que diz, o que essa mudança significa é que um proprietário fundiário de uma cidade, de um lote numa cidade do porte de São Paulo, hoje em dia já não tem direitos a todas as edificabilidades sobre os valores que as edificabilidades podem trazer a mais sobre o valor da propriedade, né? Isso passa a ser patrimônio público. Isso não passa a ser patrimônio público. Isso sempre foi patrimônio público. Bom ponto. Que era apropriado por uma circunstância histórica. Na verdade, as cidades foram crescendo e essas faculdades edilícias eram entregues graciosamente aos proprietários. E eles era parte de uma cultura, como você diz, né? Parte da cultura e aí se pensava que era deles por uma, digamos assim, uma apropriação econômica, muito menos que jurídica, porque juridicamente o Supremo Tribunal Federal sempre entendeu que as faculdades edilícias deferidas ao proprietário não eram do proprietário, a não ser que ele construísse. Essa cultura evoluiu não para tirar nada de ninguém, apenas para o poder público recuperar o que era dele. O poder público, ou seja, a sociedade de uma cidade. Não é o poder público que está apropriando, mas a sociedade recuperando o que é dela, né? Que são os recursos públicos edilícios, né? Os recursos urbanísticos públicos. Esse patrimônio é um patrimônio riquíssimo da cidade e que tem uma relação muito forte também com um novo patamar de sustentabilidade das cidades. A questão da sustentabilidade ambiental da cidade, ela passa pela recuperação dos recursos públicos urbanísticos que são da sociedade. A Constituição e depois o Estatuto da Cidade já vem exigindo a participação da população nos processos e audiências públicas, mas aí como se faz isso e qual a eficácia dessa participação, ainda estamos caminhando num processo de construção. Em alguns lugares, por exemplo, o Judiciário de São Paulo, ele já questiona e os juízes já decidem que sem participação o processo decisório não é válido. Em outros estados, o Judiciário nem cogita nisso, mas é a formação de um país grande e complexo como o Brasil. Então, estamos avançando. Mas gostaria de destacar um instrumento no Estatuto da Cidade que poderia avançar enormemente em relação a isso e que eu acho que ainda não foi implantado nem em São Paulo de forma eficiente, que é o relatório de impacto de vizinhança. Claro. Que é um instrumento de consulta e de relativização da licença no impacto ambiental das cidades fundamental. Deixa eu aproveitar, já que você levantou esse tema, que é um tema bastante interessante, em que medida esse relatório de impacto de vizinhança
pode, na verdade, promover o nimbismo, aquele not in my backyard, e promover maior segregação, maior exclusão. Na verdade, o Estatuto da Cidade fala em estudo de impacto de vizinhança. Ele pode, na medida em que você dê a ele uma dimensão de que é um instrumento de que se proteger privilégios, por exemplo. Proteger privilégios, e não um instrumento de manifestação... De estender os privilégios para todos. De estender os privilégios. Não, de acesso à informação. Eu acho que um dos pontos fundamentais para permitir uma participação popular legítima é as pessoas terem informação. É o primeiro passo. Né? Se, por exemplo, em determinadas prefeituras, ou quase todas, elas não publicam na internet, que é a coisa mais fácil, os pedidos de licença de construção, de parcelamento do solo, você não tem acesso preliminar a uma manifestação de um efeito indireto é extremamente importante. De oposição. Então, nós temos, por exemplo, que você mesmo diz, nos Estados Unidos, em que até a compra e venda entre vizinhos é publicado nas cidades. Em alguns lugares, não é todos os lugares, mas enfim. Sim, mas em alguns lugares é público. Publica quem compra, quem vende, qual é o preço. A data, etc. A informação, né, ela é básica para o exercício de qualquer elemento de participação e democracia. Então, esse é o primeiro passo. E aí todos vão se manifestar. O que mais é novo aí? Não, eu gostaria de voltar um pouco àquela menção que o Martim faz sobre a redução dos coeficientes de aproveitamento na cidade de São Paulo. Na reforma do plano diretor, em 2014, todos os coeficientes foram reduzidos a 1. Isso causou muita impressão, especialmente nos países vizinhos, onde essa questão pareceu algo que mereceria uma resistência dos proprietários, porque se estariam tirando direitos que eles tinham anteriormente e agora passam a não ter mais. Se quiserem voltar ao antigo coeficiente, por exemplo, se alguém tinha o coeficiente de aproveitamento 4 e ele foi reduzido a 1, para voltar ao coeficiente 4, o proprietário ou o empreendedor que quer construir tem que pagar essa diferença, quando antes não tinha. Isso aos nossos companheiros em outros países da América Latina parece muito estranho, que não tivesse havido grande resistência. Claro, resistência houve... Mesmo no Brasil também, em muitos lugares, né? Ainda resistem, né? Não, claro. Mas em São Paulo, a resistência ocorreu em 1991, quando esse intento fracassou. Mas em 2014 ele teve bom resultado. Ocorre que, no caso de São Paulo, especificamente São Paulo, nós podemos dizer que em todo o território onde esses processos de construção já estão sendo desenvolvidos, os terrenos já estão ocupados e tratam-se de pequenos proprietários. Não é um grande proprietário que tem uma enorme gleba no interior da cidade ou numa área muito privilegiada, cujo direito de construir foi reduzido. Não. Em São Paulo, a maioria dos casos são pequenos proprietários onde já existem casas. Então, aí o interesse mais forte dos proprietários se transformou num grupo pequeno de pessoas que puderam reclamar, mas não tinham aquela força social suficiente para se manifestar com votos na Câmara de Vereadores. E também, o que constituiu um fator muito favorável foi a anuência ou o apoio dos empreendedores imobiliários, porque eles viram que isso poderia lhes beneficiar. Como? Melhor pagar ao Estado, que com esse dinheiro vai fazer obras pré-determinadas de infraestrutura que podem valorizar o meu próprio empreendimento, do que pagar mais ao proprietário, que não tem nenhuma garantia do que ele vai fazer com esse dinheiro. Mas essa compreensão só foi possível por um período longo de experiências de captura de mais-valias que ocorreram em São Paulo, que nesse campo foi uma cidade pioneira. Então,
é preciso colocar isso no contexto. Não é que o proprietário de terra tenha sido insignificante, é porque a propriedade territorial se dividiu muito nesse estágio do desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo. Então, é esse o contexto que tem que ser entendido para ver como a resistência dos proprietários foi superada em 2014. O que eu vejo hoje novo e que veio a partir da experiência chilena é a fórmula ABC de tratar a habitação, que está tendo um impacto enorme nos valores do solo e nos próprios modelos de expansão urbana. O que é o modelo ABC? É o modelo em que você tem uma demanda por poupança, você tem o bônus ou o subsídio e você tem um crédito. E através de um sistema você fornece uma alta acessibilidade ao crédito, onde as pessoas passam a ter capacidade de pago e vão ao mercado, ou mercado direcionado da política habitacional com habitação pública financiada pelo Estado, ou no mercado secundário. Ou seja, isso foi adotado em várias escalas, em vários países, e nós tivemos impactos impressionantes. Ou seja, temos uma escala em vários países, produção maciça de habitação. Mas, temos a captura de solo para produzir essa habitação, que nem sempre está dentro do perímetro urbano, na estrutura urbana, e está criando ou fomentando uma série de discrepâncias no processo de urbanização, que é muito recente. A novidade foi que realmente se criaram experiências de massificação e acesso ao crédito, que resultou, por exemplo, em 4,9 milhões de habitações no México, que hoje estão abandonadas, estão subutilizadas, estão simplesmente fechadas e vandalizadas. Um estudo que nós fizemos, que eu participei. Eu acho que isso foi uma novidade e que hoje, por exemplo, você vê no Brasil, uma outra novidade que foi utilizada no México, foi utilizada no Equador, no Uruguai, e que hoje você tem um subprograma do Minha Casa Minha Vida, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades, que recebeu um montante de recursos significativo. Qual é o problema? É a escala, mas a novidade é que movimentos sociais organizados, grupos de população, hoje têm acesso a crédito e são capazes de produzir melhor qualidade e maior tamanho habitação. E eu acho que esse tipo de novidades, de inovações, são importantes porque tem um impacto direto na conversa que nós tivemos sobre o acesso ao solo, a estrutura urbana, a coesão urbana e a própria forma com que a cidade está crescendo e se expandindo. Eu queria ouvir um pouco o comentário de vocês sobre o aumento da presença da iniciativa privada nos negócios urbanos, como as parcerias público-privadas, que para alguns isso é tido aí como solução e para outros é o principal problema. No quadro brasileiro, talvez o Brasil aí seja um pouco diferente de outros países latino-americanos, é que nós estamos numa situação geral de autoendividamento por parte do Estado. E esse autoendividamento, ele requer que uma parte substantiva dos tributos ou das receitas públicas sejam destinados a servir essa dívida. Para não falar do Estado, do governo central, a União, se vocês olharem o orçamento da cidade de São Paulo, o que ela investe nos últimos anos tem sido o equivalente ao que ela paga de serviço por seu endividamento. Como os serviços públicos exigem cada vez mais recursos, a educação, a saúde, transportes, e esses recursos crescem mais rápido do que o número de pessoas que estão sendo atendidas, porque por unidade esse custo está crescendo, provoca-se uma tensão insuportável nas finanças públicas. A alternativa seria aumentar os impostos, mas isso é algo que já se mostrou sumamente impopular e muitas vezes até derrotado em instâncias judiciais.
Então, a alternativa seria se associar com o setor privado para compartilhar com o setor privado os investimentos necessários para implantar a infraestrutura e para operar os serviços dela decorrentes. Então, eu acho que é inevitável que haja essa tendência, porque o Estado perdeu a sua capacidade de investir o suficiente necessário para provocar a integração social e evitar a marginalização. Perdendo essa capacidade e não podendo recorrer aos recursos tributários, que já estão também num certo limite, a associação com o setor privado é quase inevitável. O problema aí é saber de que maneira ele se associa com o setor privado. Essas associações com o setor privado, elas têm se mostrado muito complicadas ultimamente em função daquilo que o setor privado quer ganhar para prover o seu capital e os seus recursos e os seus serviços e aquilo que o Estado está disposto a conceder. Então, ultimamente, o que tem ocorrido como tendência é uma acomodação desses dois interesses. Tem a outra coisa que é o grande pomo da discórdia nos momentos atuais, que é a remuneração do capital do setor privado. Qual é a taxa de retorno que você vai conceder ao setor privado? Porque no caso brasileiro, nos últimos 20 anos, a situação financeira mudou tanto que isso também se reflete nas taxas de retorno do setor privado. Esses contratos de parcerias ou contratos de concessões são contratos de longo prazo, nos quais, nesse longo prazo, essa taxa variou muito. O risco, a inadimplência, tudo isso está metido dentro de um conjunto de preocupações que requer uma acomodação, um ajustamento. Muitas das licitações que o governo propôs ultimamente deram vazios. Por quê? Porque não contemplaram esses elementos que o setor privado requer. Se o setor privado vê que aquilo não tem uma perspectiva de retorno condizente com o risco que ele corre naquele investimento, ele não entra e a concessão é vazia e aquele serviço ainda fica postergado por mais e mais anos. Né? Nós não sabemos o que nós estamos entendendo com esse nome parceria público-privada. Não tem nenhuma invenção de roda, porque primeiro que o nome, de certa forma, está na lei, né? Mas ele, digamos assim, ele leva as pessoas a um falso entendimento de que parceria era uma parceria de parceiros, no sentido de que... Compartindo lucros, mais riscos e não sei o que, né? Quer dizer, e que, na verdade, é o que faz, por exemplo, um convênio... O risco é de um, o lucro é de outro. É o que faz, atualmente, o convênio entre o Estado e o município, ou a União e o Estado, em que cada um entra com uma parte porque o objetivo é o serviço público, né? E cada um está colaborando a partir dos seus recursos. Isto é uma parceria. O que a lei chama de parceria público-privada nada mais é que a contratação pelo poder público de um contrato administrativo no qual você contrata do privado a prestação de um serviço público através ou de contrato administrativo ou de a concessão de um serviço público. E aí ele deu, infelizmente, um nome de parceria público-privada do qual as pessoas usam como se o poder público estivesse ali conseguindo do parceiro privado que ele abrisse mão de algum lucro, alguma doação sua para fazer um serviço público. Não existe isso, é apenas um nome que levam a um engano. Diante da escassez de recursos que a gente reconhece aqui existente no Brasil e que se agrava, há um dilema shakespeariano aí para os prefeitos, que é o seguinte: quanto mais eu concedo, mais eu posso atrair empreendedores para fazer esse tipo de ação que eu não consigo fazer com meus recursos. E quanto mais restrições eu coloco,
menos atraente eu torno isso para o capital privado, porque o capital privado vai em busca de um retorno, de um lucro, etc. Mas esse dilema está presente em todos os lugares. Em todos os lugares em que se quer fazer uma concessão urbanística. Eu acho que o instrumento pode ser usado, desde que você crie um plano urbanístico rigoroso e Que assegure a proteção de certos... e que haja uma inclusão social. Mesmo que ali não existam pessoas de menor poder aquisitivo, no plano, para ele ser aceito pelo Estado, ele precisa ter um elemento de inclusão social. Um excelente ponto para a gente cortar agora a conversa e colocar esse tipo de desafios para um próximo painel que nós vamos tratar só de desafios que nós temos que enfrentar em nome do que vem sendo realizado nas diferentes cidades brasileiras.